Oi, gente, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Médico de Quê? Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E hoje a gente está recebendo um convidado super especial, o Darizon Filho, que é pai da Benta, que é uma bulldog inglês, né? E que é uma pessoa que marca aniversários, é tão esportista, um nerd esportista, aliás, que marca aniversários, uma corrida no parque e com um café da manhã. Então, muito prazer de te receber aqui, Darizon. Não sei se o pessoal lembra, mas no primeiro episódio eu falei do Darizon, que foi a primeira pessoa que eu lembro primeiro aluno, né, que eu lembro de ter falado, vou fazer medicina de família e comunidade. E isso me marcou e eu até comentei dele, quem não ouviu o primeiro episódio, volte lá e veja. Então hoje a gente conseguiu trazer ele para conversar com a gente. Vamos lá, Darizon, seja bem-vindo. Que legal. Olá, Raquel. Olá, Ana. Oi, pessoal. Tudo jóia? Muito legal estar aqui, viu? Fico muito feliz mesmo para falar um pouquinho, né, claro, sobre mim e da especialidade e com pessoas que para mim são referências, né? Foram minhas professoras, foram pessoas que a gente sempre teve aí como referência na nossa formação. Então, muito honrado mesmo e obrigado por esse convite. E a gente fica muito feliz de ouvir que a gente é a referência de alguém, né, Raquel? Então. E conta pra gente, então, Darizon, conta um pouquinho de você, faz um resumo aí da sua vida, do que você gostaria de contar pra gente, não só médica, né? Porque a gente é muito mais do que médico, lembrando os alunos que a medicina, ela é linda, mas ela é uma profissão. A gente tem uma vida fora da medicina, eu pelo menos deveria ter, né? Então conta um pouquinho pra gente da sua vida. Perfeito. Fazer minha bio aqui, né? E tem tudo a ver, né, com a medicina de família, porque a gente sempre fala que a gente enxerga o paciente como um todo, como uma pessoa, Perfeito. né? Não são só sintomas e doenças. Então, falando sobre o Darizon, né, sobre mim. Eu não sou de São Paulo, tá, gente? Eu nasci no interior paulista, numa cidadezinha chamada Registro, tá? Fica na fronteira com o Paraná. É a última antes do Paraná. Exatamente. A última parada quando você vai de carro pra Curitiba. Exatamente. Eu também já fiz essa loucura. É isso aí, tem os graus ali, todo mundo se lembra dos graus. Na hora que vai descer pra Curitiba, Florianópolis, para sempre em Registro, tá? É uma cidade que cresceu na beira do rio, do Vale do Ribeira, tá? É uma colônia japonesa, então isso é uma coisa bem marcante. Eu tive muito dessa influência da população japonesa, tive muitos amigos japoneses e, inclusive, eu sempre conto que quando eu era pequenininho, eu frequentava o centro de cultura, que é o Bunkyo, e eu aprendi a tocar aqueles tambores. Ah, sério? Eu tinha o meu kimonozinho, vim me apresentar em São Paulo algumas vezes. Que legal. E aí, quando eu finalmente vim para São Paulo, fui fazer um colégio que é o Etapa, né? Bastante forte na preparação para vestibular. Com que idade que você veio para São Paulo? Eu vim com 15 anos. Nossa. De 15 para 16 anos. E a família ficou em Registro? Minha família ficou. Você veio para morar sozinho? Eu vim para morar sozinho. Caraca. A minha mãe tava sempre aí, né? Ela vinha praticamente toda semana, mas eu vim sozinho. E onde que você Mas morava? É um choque de realidade, né? Vim morar sozinho aos 15 anos. Total, foi uma coisa assim bem preparada, né? Porque como tinha essa ideia de fazer medicina e tudo mais, e lá em Registro o ensino talvez não era tão forte para as instituições que eu estava querendo, a gente pensou, não, tem que ir para uma cidade em que tenha um suporte maior, né? A gente pensou em Curitiba ou São Paulo, justamente porque são as duas aí mais perto de Registro, tá? Eu vim para São Paulo, fui fazer a etapa, e eu morei ali do ladinho mesmo, lá na Rosa, bem pertinho, quase não tinha nem que atravessar Mas era uma tipo rua. uma pensão? Não, era um apartamento mesmo. Gente, um apartamento sozinho. Exato, e a gente fez a amizade lá com as pessoas do prédio, né? Pra ter sempre um suporte, né? E tudo mais, então todo mundo meio que cuidava de mim, minha mãe tava direto por aí. Então eu vim logo muito cedo, né, com 15 anos, para fazer essa preparação. E aí as pessoas falam, nossa, mas você vai pro Etapa lá, né? Tem muito japonês, chinês, população oriental, você tá preparado? Com certeza. Né? Exato, eu cresci nesse meio, né? Eu não sei nem por que estão me advertindo a respeito disso, tá? Então, cresci lá em Registro, né? Até meus 15 anos de idade. Sempre pratiquei esportes, tá, gente? Eu adoro lá em Registro, então, inclusive, até jogava tênis. Cogitei aí fazer a federação, né? E partir para algo mais profissional. Mas como tinha também esse desejo de estudar, de fazer medicina, acabei desencanando da parte da carreira esportiva profissional e vim realmente estudar, me preparar para ser médico, né? E o seu pai é médico. A decisão da medicina veio sob influência do seu pai? Teve uma influência direta, assim, dele falar, faça medicina? Foi uma coisa mais de você ver no dia a dia? Como foi essa decisão? Eu não me recordo, pelo menos assim, nas vezes memórias, de uma pressão direta para isso, né? Sempre teve uma pressão no sentido de que você precisa estudar, sabe? A gente não tem muita alternativa, né?
não é uma família rica, né? Não tem heranças, negócios para serem herdados. O negócio é realmente você se preparar o melhor possível, principalmente através dos estudos, tá? E o meu pai é a primeira pessoa da família a ter ensino superior, né? Uau. Então, ele é o primeiro a ter ensino superior, é o único médico que a gente tinha até então. Então, acabou que era a referência. Sim. Um espelho, né? Então, mesmo que não tivesse condição, você precisa fazer medicina, foi esse o exemplo com o qual eu cresci. Claro. Uhum. E no interior, você tem aquelas sociedadezinhas mais fechadas, né? A gente convivia muito em casa com a sociedade médica. Então, os amigos da família eram outros Eram médicos. os outros médicos da cidade, né? Então, Claro. sempre que eu tinha contato com alguma profissão, né, com os amigos da minha família, eram médicos. Então foi meio natural, né? Foi Foi meio uma- natural. Eu falei, não, eu vou ser médico também. É isso que tem para ser, né? Então, eu Uhum. não tive tanto contato com outras profissões ao longo da minha infância e início da adolescência. O que vai ser até um problema depois, porque aí durante o ensino médio, né, já aqui em São Paulo, convivendo, né, com outras pessoas, um lugar enorme, os Muita pais, opção, os né? amigos, falando com vários professores. Você falou, pô, será que é isso mesmo que eu quero, Cara, né? eu me coloquei super em xeque. Eu falei, cara, será que eu quero medicina mesmo, né? Cogitei ser professor, pela admiração que eu tinha pelos Uau. professores do colégio, Professor de principalmente quê? história. Olha só, Queria o ser- segundo professor Nossa, de segundo, história. quase professor de história que a gente Olhem, entrevista aqui. Voltem lá no episódio da psiquiatria, o Nelson falou também que pensou em ser professor de história. Eu pensei seriamente Que legal. nisso, Que legal. foi até assim uma discussão mais difícil em família, né? Pra onde é Imagino. que você vai, né? Vai ser essa decisão mesmo que vai tomar. Fiquei flertando com isso. Depois pensei em arquitetura, né? Nossa, eu Olha. gosto muito disso. Uma curiosidade, né? A minha brincadeira de infância preferida, assim, né? Era The Sims. Eu adorava The aquele joguinho The Sims. Sims, construir as Aham. casas e decorar aquilo. E não era nem pela evolução do jogo. Eu fazia o truque Era- lá no chiqueiro, eu gostava de construir as casinhas e Daí você falou, fazer pô, igual. arquitetura É, talvez. e aí eu pensei um pouco nisso, teve aquele momento das orientações vocacionais, isso Sim. veio à tona. Será arquitetura? Será? Mas assim, rolou uma crise, uma dúvida mesmo. Mas, meditando, conversando com todo mundo, falei, não, acho que é mais para medicina, então eu vou me preparar para isso, vou entrar e me certificar. Sabe que é isso que eu quero? Porque se eu não quiser também, na minha cabeça naquela época, seria mais fácil Ai, gente. mudar de área depois, do que Sim. entrar em uma Do das que o outros contrário, né? cursos e depois resolver fazer medicina. Claro. Mas aí foi, né? E aí eu entrei na escola, e aí fui atropelado por todo Quase aquele não mudou nem turbilhão. nem de bairro, na verdade, né? Porque você tava ali já na É. Vila Mariana, mudou pra Vila Clementino, ficou pertinho ali. Exato. Mas tem uma coisa, né? Eu sempre fui muito cabeçudo, muito obstinado, assim, e preconceitos, né? De quem é imaturo. Eu tinha muito na minha cabeça que eu tinha que fazer USP. Não, só existe o USP. E por 3 anos seguidos, eu apenas fiz o vestibular da FUVEST. Sério? Foi mesmo? Você prestou um único vestibular? Passei 3 vezes a Santa Casa e recusei. Caraca. Exato. Né? E a sua vida hoje seria outra. Caraca. Imagina se você tivesse Outra. entrado na Santa Outra. Casa no primeiro Exato, ano. né? Mas assim, cabeça Porque, claro, de quem é escolhas. imaturo, de Sim, quem, né? sim, sim, Não tá Não bem tem porquê. orientado, cheio de preconceitos. Aí no terceiro ano de cursinho, consegui abrir um pouco a minha mente, e aí eu abri o leque, prestei Gente, várias. vamos prestar mais provas, né? E Sim, aí eu entrei na escola. foi e muito melhor. Aquele- Foi ótimo. Nossa, assim, a melhor coisa que aconteceu Que comigo. As legal. pessoas que me conhecem sabem o quanto que eu sou IPMista, tô lá até hoje, assim, defendo muito a escola. Sim. Então, que bom. Que Que minha cabeça bom. mudou e eu abri esse leque, né? Foi ótimo. Legal, gente. gostei. E depois, quando você entrou na faculdade, como foi, assim? Não só a chegada na faculdade, mas o período de faculdade, o contato com outras pessoas, até esse ambiente da escola, que é de escola mesmo, né? Que todo mundo, às vezes tem até uma conotação pejorativa quando fala de outras faculdades, mas a gente gosta do nome escola, né? Justamente porque tem essa união aí que pra gente é ótimo, né? Ah, foi muito mágico, bom? né? Foi muito legal, porque tem todo esse contexto, né? Você vem de uma época de preparação muito difícil, né? Os anos de cursinho não são fáceis, pelo menos para a maioria das pessoas acredito que não. Tem uma pressão muito grande. Eu tinha essa pressão familiar, imagina, fui mandado com 15 anos para fazer um colégio forte, para se preparar. E aí, ano após ano, não passa, né, na faculdade. Então, na hora que entra, você já fica tomado ali por uma alegria, né? Por toda uma euforia, que é muito legal. E aí você entra naquele ambiente ali que é muito de festa no primeiro ano, né? De comemoração, de conhecer os seus colegas, as outras turmas, ser recebido. Então tem festa, tem competição, tem um monte de coisa. E claro, tem o curso, né? E aí você fica empolgado, tem a primeira aula de anatomia, né? Você começa a identificar um pouquinho daquilo que vai ser a sua profissão no futuro. E isso tudo era muito empolgante, né? Então eu gostei muito disso. E aí logo já fui me envolvendo em tudo também, né? Entrei na atlética, claro, né? Gosto de esportes. É, exato. Treinei um monte de modalidade, logo já virei lá diretor de modalidade também.
fui atrás de liga, queria viver isso também a fundo, mas eu também queria fazer as matérias de forma intensa, estudar pra caramba e tal. E aí começam algumas frustrações, né? Claro, Porque aí sempre. você vê que A não realidade não é tão assim. exato, não E é ninguém, Dá pra ninguém fazer cresce sem frustração, né? Claro. Então, é nesse Total. momento que a gente cresce. E aí? total, assim. E aí você vê que aquilo não é montado para ser um Claro. cursinho, né? Aquilo Não é. não tá aprimorando pela super didática, né? Sim. Para que você Isso. passe numa prova, não. As competências são outras, né? Uhum. E é difícil lidar com essa quebra de expectativa, com essa mudança de metodologia, né? E outra coisa, você era um dos melhores alunos no cursinho, e aí Você vira mais um. você se diluiu em mais um, Isso, entendeu? mais um, Pessoas exatamente. incrivelmente talentosas ao seu redor. O que é bom também, pra gente saber que a gente não é tão especial assim. Né? Exatamente. Muito, Porque muito. acho que educa isso também. É, E você fez liga de quê, Darizon? Aí eu fiz liga, ó, no começo eu entrei na liga de ortopedia e traumatologia, muito porque ela estava ligada com parte de medicina esportiva, né? Sim. Então eu já curtia esse lado, De né? medicina esportiva pra MFC. Uau. Tá vendo? Olha só. A gente chega já lá. Mas existe uma interrelação grande. Ai, Aliás, com a MFC, quase tudo. Exatamente. Tudo, né? E depois eu entrei na liga de psiquiatria, Tá. e aí é uma doideira, porque eu queria ser psiquiatra a graduação inteira. É mesmo? Todo mundo era o psiquiatra boy. Eu fiquei 5 anos na liga, fui vice-presidente, eu fui Uau. presidente, fiz 2 anos de iniciação científica em psiquiatria. Hum. Assim, ninguém tinha dúvidas, né? Foi só no finalzinho, no 6º ano que eu mudei. Mas a gente já fala sobre Já isso. chega lá. E eu também, eu me envolvi muito com o Projeto Xingu, né? Inclusive, até hoje eu trabalho na saúde indígena É. lá na... Explica no o que Hospital é o São Paulo. Projeto Xingu pra quem tá ouvindo a gente. Gente, o Projeto Xingu é o seguinte, é talvez o projeto de extensão universitária mais antigo do Brasil, quiçá da América Latina, tá? Então, ali na década de 50, 60, a gente tinha um professor, o professor Baruzzi, ele se envolveu, né, com as expedições que estavam indo prestar assistência para a população indígena na região central do Brasil, no Mato Grosso, onde hoje a gente tem o Parque Indígena, ou melhor dizendo, né, a terra indígena do Xingu. Tá? Então a Escola Paulista se envolveu muito nisso, garantindo essa assistência à saúde. E aí criou um projeto de extensão com a participação de alunos, de residentes, de professores que faziam, né, todo esse acompanhamento longitudinal, cuidando da parte de vacina, de consultas, trazendo essas pessoas para São Paulo para conseguir um acesso a um serviço de maior complexidade quando necessário, e criou uma história assim super bonita, super bacana ao longo desses anos. E até hoje ele existe, nós temos inclusive um ambulatório focado em saúde indígena lá no Hospital São Paulo, que é um dos lugares onde eu trabalho hoje. Tem bastante pesquisa sendo desenvolvida, tem trabalho não apenas na saúde, mas também na antropologia, fotografia, nas artes, tem muita coisa bacana. Tem o site, vocês conseguem acessar, conhecer um pouquinho, inclusive tem um grupo de alunos que é aberto, não precisa ser aluno da Unifesp para Que frequentar, legal. para fazer as discussões a respeito das temáticas em saúde indígena. E, se eu não me engano, é da década de 60, não é? É, acho que É, por eu aí. lembro que é da década de 60. Eu acho, se eu não me engano, nas faculdades de medicina, o projeto Xingu, ele é antes de existir o conceito de projeto de extensão. Né? Hoje a gente insere ele como projeto de extensão, mas ele é pré a existência de projetos de extensão na medicina. Então, é uma coisa bem emblemática da escola, a menina dos olhos, né, da extensão da escola. É, então, e diversos professores, né, das diversas especialidades já foram, né, frequentaram Exatamente. o projeto, então todo mundo tem muito carinho pelo projeto. E conta um pouquinho da MFC, que é uma especialidade relativamente nova no Brasil, apesar de ser bem mais antiga fora do país. E como foi que você mudou, né, essa ideia da psiquiatria para Pois é. MFC? É legal porque isso linka muito com a saúde indígena. Sim. Porque como eu estava envolvido no Projeto Xingu, eu queria fazer o meu estágio de medicina preventiva no Xingu. Que E legal. aí eu me desdobrei, fiz inversão de bloco, negociei com o chefe, com colegas lá de turma, e eu consegui encaixar uma missão, né, para fazer a vacinação dos povos indígenas lá do parque durante o período do meu estágio preventiva. Então eu fiz esse bloco todo dentro do parque indígena. Então foi ali quase um mês lá dentro acompanhando a campanha de vacina. Foi muito legal e lá eu tive contato talvez com uma das primeiras referências em MFC que eu tive, que foi o Cleito, tá? Que hoje é meu colega de trabalho, tá? Mas que foi meu professor na época, e ele me falou bastante a respeito, e eu consegui ver o que um médico de família faz em campo. Que ano que você estava da faculdade? 5º ano. Quinto ano, ano. naquele momento Exato. pré-crise, Tinha certeza de o que que eu ia vai psiquiatria, fazer. Aí, de repente, opa, será? E, em paralelo a isso, eu também estava muito envolvido com a formação de um novo projeto na escola, que é uma liga chamada de Saúde e Cidadania em Fronteiras, Sim. que é a LISF, Sim. né? Comandada lá pela professora Maris. Maris. Isso, que prepara os alunos e leva eles para missões junto com a Marinha do Brasil para atender as populações ribeirinhas
lá na Amazônia, né? Quem quiser conhecer mais, tem o Instagram da Lisf. Procurem lá, o projeto deles é muito legal. É isso mesmo, LISF EPM. Isso. E aí, então, com a Alice, eu também comecei a ver muito mais dessa parte de atenção primária, de um trabalho mais multiprofissional, com várias especialidades envolvidas, né? Pegando muito essa dimensão total que a pessoa tem de necessidades em saúde. Uhum. E aí eu comecei a ficar incomodado com isso, porque na psiquiatria, por mais que eu gostasse muito daquilo, recebia aquelas pacientes, principalmente as senhorinhas mais idosas, às vezes com uma depressão, né, uma demência frontotemporal, e elas também eram hipertensas, diabéticas, tipo tiroidismo, e aí vinha com aquele monte de exame, de receitas, e eu ficava, gente, mas eu quero saber olhar para isso, eu quero saber, sabe, ajudar elas, dar uma opinião aqui, e eu comecei a ficar com muito receio de que talvez na psiquiatria eu perdesse muito disso, Uhum. né, e aí a corda começou a balançar, né? E aí eu fui conhecer um pouquinho mais de outras áreas. Será que tem algum outro lugar que eu me encaixe melhor? Né? Uhum. Cogitei fazer clínica, cogitei ir para as Forças Armadas, né? Trabalhar como clínico nas forças e depois fazer psiquiatria. Até que surgiu a ideia, né? A opção de fazer medicina de família e comunidade. Fui para o congresso no 6º ano, conheci um pouco mais da especialidade ali no congresso, conversei com os coordenadores das principais residências de São Paulo, então fui falar com o pessoal da USP, da Unifesp também, do Einstein, de São Bernardo do Campo, e comecei a me apropriar e falei, cara, é isso aqui que eu quero, né? E aí, para quem não conhece ainda a medicina de família e comunidade, gente, é uma especialidade que ela é relativamente nova, tá bom? Mas já tem aí alguns aninhos, aí 50, 60 anos, pelo menos de existência, tá? E que ela é uma especialidade que está focada em ser o primeiro contato, né, dos pacientes, de cuidar deles de forma integral e de ser realmente ali a porta de entrada do sistema de saúde. A gente tem uma perspectiva aí, né, de conseguir resolver até 80% dos problemas em saúde das pessoas de uma população. Não é 80% da medicina, né? E isso que às vezes Sim, sim. o pessoal confunde, né? Tem muita coisa. A questão é que, por exemplo, dor de cabeça, graças a Deus a maioria é enxaqueca tensional, tá? Exatamente. Não é tumor, não é MAVE, não é, né, outras causas que vão ficar com especialistas focais, né? E essa parte mais comum o médico de família pode dar conta. Ele também faz toda a parte de coordenação em saúde, né, dentro do sistema de saúde. Então, quando a pessoa precisa ir para outros níveis de atenção, isso é coordenado, né? E isso qualifica a atenção, porque às vezes a pessoa ela procura um profissional que não é o mais adequado, né? E aí esse profissional ele vai fazer o papel dele, Perfeito. que é identificar a patologia ou excluir a existência de patologias da área dele. Mas se ele não foi muito bem indicado, essa paciente fica correndo o risco de sofrer iatrogenias e sofrer intervenções desnecessárias. Então, o MFC, né, e a atenção primária como um todo ajudam a coordenar todo esse processo. E com a estruturação do SUS no Brasil, tornou-se, na verdade, a atenção primária, a estratégia de saúde da família muito baseada na ideia de medicina de família e comunidade, que é essa porta de entrada e a definição, sem muita intervenção ou especialista, né, da maioria dos problemas de saúde. É, Muito porque legal. inclusive é uma coisa interessante, né, que eu sempre falo. Eu falo, gente, ninguém acorda de manhã e fala, eu preciso passar no neurocirurgião. E não, e assim, eu não tô reclamando não, eu acho que não tem que ser assim. A pessoa não tem que acordar e falar, eu quero passar no neurocirurgião. Não deveria ser assim. Claro que talvez meu consultório seja até mais cheio por conta disso, mas também alguns pacientes estão lá e que não deveriam estar comigo, né? Então, ter realmente essa atenção primária faz muita diferença, né? E a gente sempre fala, né? Quando a gente passa na pediatria, fica muito claro o papel do pediatra na vida, no desenvolvimento dessa criança, no acompanhamento dessa criança. Daí, o geriatra, a mesma coisa, no acompanhamento da saúde do idoso. Por que entre a infância e a fase de idoso, a gente não tem um médico que acompanhe, né, esse paciente longitudinalmente e, eventualmente, faça uma intervenção. Olha, você precisa passar no vascular, você precisa, né, é fundamental. Não, total. E essa é uma das características mais valiosas da MFC, que é a longitudinalidade. Você ter alguém que te conhece, né? Porque aí você tem a noção, né? Você tem o conhecimento de aspectos outros da vida da pessoa, que não só os exames dela, ou que ela toma de remédio, mas tudo a constituição familiar. Então, pegando o exemplo ainda da dor de cabeça, minha paciente veio, né? Eu tô com dor de cabeça, né? Ao invés de eu talvez ficar pensando em diagnósticos, assim, super raros, eu posso me lembrar que, mas espera aí, né? Minha paciente Camila, mas você não tá na véspera de fazer a sua prova de vestibular?
né? Você veio aqui semana passada, você estava super preocupada, não estava dormindo direito, né? Você estava tentando fazer horas extras aí de resolução de questão, estudar mais. Será que isso não está relacionado com a sua dor também? Mas eu consigo fazer isso de uma forma mais rápida, prática, porque eu conheço, porque eu tenho um vínculo com a Sim, pessoa, sem né? dúvida. E aí eu vou administrar uma medicação para ela, eu já conheço os antecedentes dela, eu sei que ela teve reação com tal medicação, que ela tem alergia, né? Que ela mora em tal região, que tem um baile funk na frente, né? E que isso também atrapalha o Que ela não processo dorme direito, de cura. porque... Então, Exatamente. assim, tem muita coisa, né? Que aí quando você tem uma atenção primária forte, bem estruturada, né? Com os médicos de família ali atuantes, além de todo o resto da equipe, isso qualifica muito a assistência Sim. das pessoas. E isso vem sendo demonstrado, né? Perfeito. Então, desde que o Brasil colocou, por exemplo, a estratégia da saúde da família como política prioritária, a gente tem queda de indicadores, né? Sim. Mortalidade infantil, mortalidade materna, isso vem melhorando, né? Que legal. Então, tem a sua super relevância aí. E isso começou a me apaixonar, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque tem esse olhar integral, né, da pessoa. Eu vou conseguir ver bastante saúde mental, mas eu tenho toda a parte clínica junto, né? Eu consigo ver a relevância que isso tem em termos de saúde coletiva para o país, né? Então, eu falei, cara, é isso aqui. Eu vou fazer medicina de família e comunidade. E aí eu fui e prestei. E pelo que eu me lembro, você acha que é a única pessoa da sua turma que fez medicina de família e comunidade, não? Talvez eu tenha sido o primeiro a falar disso, Ana. É, porque eu queria saber a reação das pessoas quando você falou. Era exatamente isso que eu queria entender. Exato. Eu fui, eu acho que talvez o primeiro a levantar essa bandeira, tá joia? Só que a minha turma é uma coisa excepcional, sim, porque no fim das contas tiveram vários. Ah, é? Eu até brinco, a gente tem mais médicos de família da minha turma do que anestesistas, por exemplo. Que interessante. Então você influenciou muita gente. Não sei. Ou então aquela coisa do Zeitgeist, né? Que Sim, sim, veio sim. acontecer. Ia acontecer e eu tava naquele momento e fiz parte desse movimento todo, legal. né? Mas a recepção não foi muito legal, não, tá? É, era isso que eu queria entender. Eu Não- imagino que não seja Não foi mesmo. muito. Vários professores questionaram, porque a gente passa no internato e aí a cada bloco, né, de especialidade, os professores questionam. E aí, o que que você vai prestar? Já decidiu a sua área e tudo mais? Quando eu falava medicina de família e comunidade, os olhares eram tortos. Nossa, mas é mesmo? Tem certeza disso? E ao chegar ao ponto de alguns, foi lá, não. A Escola Paulista não é uma instituição para formar médico de família e Meu comunidade. Deus, que horror. Au. Imagina. Ouvi isso, né? Então, não foi uma coisa super bem recebida, né? E isso tem a ver com a realidade da especialidade, que a gente também não pode ficar durando a pílula, tá? Sim. É uma especialidade que é desvalorizada, tá? Ela não é reconhecida nem pelos pacientes, nem pelos colegas profissionais, tá? Claro que isso não é uma regra geral, tem muita gente que admira, que valoriza e tal, mas de forma geral a gente recebe ainda muito esse preconceito, essa discriminação. Imagino. Então, para quem estiver pensando, né, escolher medicina de família e comunidade, tem que saber disso, tá? Existe sim aí um preconceito, uma discriminação, um olhar que não é tão bonito quanto para outras áreas como neurocirurgia, endócrino, né, que as pessoas ainda valorizam bastante, tá? Então, tem É que essa é um sombra. olhar, na verdade, daquele negócio de falar, ai, nossa, ele faz tudo, não faz nada. Né? Aquele olhar preconceituoso mesmo. Mas talvez isso também seja uma questão histórica do Brasil, que a gente não tem esse histórico de fazer a prevenção, né? Não é do nosso perfil. Mesmo hoje, não sei a opinião de você, que é bom, a opinião, Raquel, obviamente eu sei, mas mesmo hoje você vê a prevenção, mesmo nas populações de alta renda, a prevenção está ligado ao famoso check-up, que a gente sabe que do ponto de vista até de evidência científica, tem muito pouco evidência científica do check-up, né? Ele não está baseado em alguém conhecer a sua família, em alguém conhecer o lugar que você mora, E se conhecer o alimentar grau de bem. saneamento básico que você tem na sua casa, né? Não está baseado nisso. Então, eu acho também o preconceito acaba decorrendo disso, né? Sim, tem vários fatores, né? Um que me chama muita atenção também, eu sempre cito, é a composição dos serviços, né? Porque você teve aí a montagem do SUS, beleza, né? Animal, muito legal o SUS, a gente tem que defender mesmo, tal. Só que da noite pro dia, tudo mudou. E aí você tem toda uma estrutura que tem que ser instalada, né? Sim. Inclusive, quando a gente estuda a legislação do SUS, a gente vê o quanto de leis que foram tendo que ser instituídas para operacionalizar aquilo que estava escrito na Constituição. Exatamente. Né? E dentre os problemas beleza, você coloca uma atenção primária, né, no centro, fazendo a coordenação de todo o cuidado, ali regendo mesmo o sistema de saúde, mas você não tem profissionais qualificados para estar nesses locais, né? Exatamente. E aí, no fim das contas, o que a gente apresenta é um local em que vai muito profissional recém-formado, né, que está em transição de carreira,
tá ali de forma provisória, né? Na verdade, ele nem estava muito afim de estar nesse local. E que, diferentemente do que as pessoas imaginam, a atenção básica é uma área de alta complexidade, porque você precisa Ter uma Pra- bagagem, né, uma para você bagagem. poder avaliar se para aquele tratar caso. o simples, né? E Exatamente. reconhecer o que realmente precisa ser encaminhado para outro nível de atenção, você precisa desse aprofundamento, né? A gente Acaba- fala que é um local de alta complexidade e Isso. baixa densidade, né, Perfeito. tecnológica. Ou seja, a gente não Sim. tem ali à nossa disposição várias tecnologias duras, né? Um tomógrafo, né? Uma ressonância, né? Recursos para biópsia, enfim. Mas a gente lida com situações de muita complexidade. E Tá? E aí que vem até essa parte bonita, porque eu tenho que encarar meu Ah. paciente e entender que ele tem alguns diagnósticos, mas ele trabalha o dia inteiro. qual que é o né? contexto? Tem um filho que é dependente químico, tem um marido que é violento, né, que trabalha, aí a pessoa tem que fazer 2 turnos de trabalho, né, e ela tem um salário que às vezes é insuficiente para dar conta das despesas do lar, né, então assim, tem que olhar tudo isso. Isso não é simples, O né, isso não é... ambiente adoecedor, Exato, né? isso é super complexo. Então Uhum. é o que a gente fala, o médico de família ele não é médico de doenças, de patologia, a gente é médico de gente, de pessoas que portam doenças, que têm condições de saúde, né? E a gente auxilia elas a conseguir administrar tudo isso, a conseguir melhorar a sua situação de saúde. E conta pra gente, pra quem tá nos ouvindo e não conhece, como que é a estrutura da residência da MFC? São 3 anos, e o que que vocês fazem nos 3 anos? Pois na é, residência? ainda não chegamos nos 3 no Brasil. É São 2? 2 anos Ah, no nossa. Brasil. Ah, eu Exato. achava que era 3 Eu também também, tá achei que era vendo? três. E existe uma assimetria muito grande, porque tem países que chegam a ser 5 anos, né? Na Holanda, Sim. por exemplo, são 5 anos, Portugal são 4 anos, né? No Brasil são 2 anos, né? E tem até essa pergunta se já não precisava aumentar. Sim. Minha opinião, sim, eu acho que já precisava aumentar, tá? Porque é muita coisa que a gente tem que treinar. Tudo bem que aqui no Brasil a gente tem uma carga horária super alta, né? Então eu fiz o meu optativo na residência em Portugal, eu consegui acompanhar um pouco deles. Aqui nós temos 2 anos de 60 horas, que muitas vezes até supera, né? Lá eles têm 4 anos, mas é 40 horas Uhum. mesmo, sabe? Tá, Certinho. então, assim, talvez a gente não esteja nos 2 anos. É. Se a gente ajustar aí pro tempo por carga horária, não seja 2 anos, né? Isso. Mas o que a gente tem aqui é o opcional, né? É o R3 opcional, então existem algumas áreas que você pode fazer específicas aí para MFC, a gente já fala disso. Tem uma particularidade da residência de medicina de família e comunidade aqui no Brasil, que você tem 2 modalidades principais de residência. Você pode fazer uma residência acadêmica, que é igual vocês conhecem, as residências todas aí. Mas existe um negócio chamado residência em serviço, tá? E tem muito a ver com a necessidade de provimento de Sim. médicos especializados em atenção primária no Brasil, tá? Então, na residência acadêmica é o padrão, tá? Você vai lá para a residência, você roda nos estágios, você tem os seus supervisores, os seus preceptores, né? Ajuda no serviço. Você está ali muito para colaborar, né? Para participar, para aprender bastante, né? E ganha sua bolsa de residência. E você tem as residências em serviço, tá? Em que você, em parte, está ali como, de fato, um residente acadêmico, mas você tem parte da sua carga horária realmente dedicado a cumprir uma jornada de trabalho como se fosse um seletista ali, um concursado, com uma responsabilidade, com meta, com agendas para Cumprir. tocar, para cumprir. Exatamente. Mas daí você tem uma orientação, você tem uma supervisão Existe uma nessas, supervisão, tá. sim, né? Só que vai ter uma parte ali que vai ser realmente tocar a agenda, sabe? O foco não é tanto o realmente dar oportunidades ali de aprendizado. Claro que você acaba aprendendo, né? Não vou ser injusto. E eu acho, inclusive, muitas residências em serviço até superam, assim, em qualidade as residências acadêmicas. Mas tem essa relação mais trabalhista mesmo, tá? Então, você tem essas 2 coisas aí na residência em serviço e isso, em muitos locais, inclusive, dá o direito aí a uma complementação de bolsa. Isso, é isso Tá. que eu ia dizer. Tem um incentivo, né? Tem um Financeiro. incentivo. E aí a pessoa chega, às vezes, a ganhar até 10 mil reais por mês, por exemplo, que ela ganha a bolsa da residência mais uma complementação. Uhum. Porque ela tá prestando um serviço serviço para a na comunidade. comunidade, ela tá fazendo diferença na comunidade, na verdade, né? Sim. Não é só prestando serviço. Exato. Que legal. Interessante. Então tem essa diferenciação aí. Eu fiz a residência na Unifesp, tá? Que é uma residência acadêmica tradicional, tá joia? E aí a gente tem os rodízios, a gente vai passando, assim, diversas especialidades, né? Então a gente tem que passar passa pediatria, ginecologia, otorrino, neuro, assim, cirurgia pediátrica, psiquiatria, um monte de coisa, tudo aquilo que é relevante para a nossa prática na ponta, né? Na atenção primária. E a gente passa metade do nosso tempo nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, que tem parceria com a Unifesp, tá? Na maioria das residências, geralmente você entra e você fica fixo numa UBS os 2 anos inteiros. Isso é muito positivo Legal. para você, inclusive, criar vínculo, né? E Sim, conseguir sim, explorar um com- pouco da longitudinalidade ao longo Exatamente. da residência. Na escola é um pouquinho diferente.
No primeiro ano, a gente faz um rodízio de UBSs no primeiro ano, né? Então, a gente tem de 4 a 6 unidades básicas, a depender do ano, que a gente rodizia. E aí, só no segundo ano que a gente fica fixo em uma, tá? Uhum. Isso tem problemas, claro, você perde um pouco de longitudinalidade naquele local, mas eu acho que é positivo no sentido de que você conhece realidades de trabalho distintas, epidemiologias Sim. distintas, Uhum. equipes diferentes, né? E consegue talvez aumentar um pouquinho o seu portfólio de como trabalhar, de como que pode ser a sua realidade depois que você se formar. E aí você ganha um pouquinho aí só no segundo ano realmente de acompanhar um serviço por mais tempo, tá? Então tem essas particularidades. E a gente sempre tem também a carga teórica, né? Momentos aí da semana que a gente tem aulas, né? Que a gente discute artigo, que a gente faz atividades de comunicação clínica. Isso é muito importante. Talvez seja a especialidade que mais invista em comunicação clínica. Imagino que a psiquiatria deva fazer bastante isso. Mas a gente, assim, todos os meses a gente faz videofilmagem de consulta. Depois a gente analisa a videofilmagem Nossa, que dos legal. Que legal. residentes. Exato. A gente tem aulas específicas de técnicas de comunicação. Então, eu acho que a maior ferramenta do MFC talvez seja, de fato, a comunicação. Isso tem muito a ver com o fato da gente lidar com incertezas, com situações que são muito inespecíficas, pegar, às vezes, os casos no começo. Então, é diferente de você pegar algo que já está uma história toda florida, que já passou muito tempo, que você já viu a evolução dos sintomas, tem exame já. Você pegar o primeiro sintoma nos primeiros dias. E aí tomar uma decisão. Eu vou investir nisso daqui no sentido de avançar em exame diagnóstico e tudo mais, ou eu vou conseguir trabalhar com essa incerteza, manejar isso daqui, né? Porque talvez, provavelmente, isso não vai virar, de fato, algo mais sério, né? E proteger o meu paciente de uma iatrogenia. E lidar com a sua ansiedade, né? Porque você tem a ansiedade de falar, meu Deus, mas e se isso fosse, sei lá, uma compressão medular, né? Eu tô falando, obviamente, tô puxando a sardinha pro meu lado, mas você deve ter essa ansiedade. Mas aí, tentar entender, assim, realmente essa ansiedade, ela é real? Ou essa ansiedade é muito mais insegurança minha do que efetivamente uma chance grande do paciente ter uma compressão medular, por exemplo, né? Total, e aí tá um dos grandes desafios, né? Porque eu tenho que encarar isso, então eu tenho que ter um treinamento prático, técnico, teórico muito forte, eu tenho que ser um clínico qualificado para conseguir responder, Sim. né? Se eu tenho sinais de alarme, se eu tenho alguma coisa que me indica para uma compressão medular, por exemplo, né? Lidar com a minha ansiedade e, mais importante, lidar com a ansiedade do paciente. Ainda mais em tempos de Google e afim. E é isso que eu ia dizer. Porque ele já Exatamente. chega com as expectativas dele. E pensando em sistema de saúde, né, a decisão clínica baseada, como você falou, né, em evidências e não em tratar a ansiedade do médico ou do paciente é super importante, porque é gasto em saúde. Seja na Super. saúde suplementar, seja na saúde pública. Você né? sabe que eu tenho um paciente que ele chegou com uma suspeita pra mim com uma neuropatia. Uma suspeita de compressão, eu avaliei, vi os exames, inclusive porque já tinha um colega ortopedista já tinha pedido os exames, tudo. Falei, olha, realmente não tenho evidência. Ele falou, eu posso ficar 100% tranquilo? Daí eu falei, veja, 100% tranquilo ninguém nunca tá, eu falei pra ele. Porque assim, a vida é feita de incertezas, tá? Eu não posso falar assim, não, você não vai ter nunca uma compressão. Não tem como falar isso, né? E daí lidar com essa... Ele ficou olhando pra mim e falei, não, é verdade o que eu tô falando, assim, você precisa realmente lidar, né? Até a questão do Covid, né, que as pessoas falavam assim, nossa, mas e agora é com certeza, sei lá, por exemplo, tomei vacina, agora com certeza eu vou ter. Não, gente, não é assim. A vida é feita de incertezas. Inclusive, a medicina, né, é baseada em muitas incertezas. E a gente lidar com isso e tentar fazer as pessoas entenderem que, eu fiz o meu check-up, né, que a gente ouve também muito. Eu fiz o meu check-up e 2 meses depois eu infartei. Sim, gente, pode acontecer, né? Não é um atestado de nada vai de mal irá te acontecer. Não existe esse atestado, né? Não, total, é isso, né? Eu ouvi no congresso, né, de medicina de família que talvez um dos maiores desafios da medicina hoje em dia seja comunicação de risco. Sim, sem Tudo dúvida. é risco, tudo Isso. é probabilidade, né? Exatamente. E isso se molda a depender do cenário da pessoa, né? Então a pessoa ela vem com uma dor torácica para você atender, aí você vai lá quer ajudar a pessoa, roda um eletrocardiograma, tá Sim. com supra, é infarto? Não sei. Não Quem é sei. essa pessoa? Qual a probabilidade Isso. pré-teste dela? Qual que é o Exatamente. likelihood desse exame? Qual que vai ser a probabilidade pós-teste dela? Como é que eu interpreto E isso? lembrar que um exame alterado não é igual a doença, que muita gente que tá ouvindo a gente provavelmente acha. Tem uma Exato. troponina elevada se não tinha indicação de pedir, porque a sua probabilidade de pré-teste era muito baixa, a chance disso ser um falso positivo é muito maior do que ser Exatamente. doença. E é o que a gente mais tem visto. E eu falo, por exemplo, exame de imagem, eu mesmo falo, gente, exame de imagem ele mostra mais do que eu quero ver, né? Exatamente. Porque muitas vezes ele vai mostrar uma coisa que não tem relação nenhuma com a sua dor ou com a sua queixa, mas que viu lá, falar, e agora eu preciso fazer alguma coisa? Não, vamos primeiro entender por que você fez esse exame. Será que tinha Nem indicação era de pra fazer ter esse exame? Porque se não feito. tinha indicação, eu prefiro nem olhar, né? Porque realmente tem que ver. Mas eu acho que talvez o fato do paciente ter um médico
de família que ele confia que ele tem um vínculo, né? Porque assim, você ter esse vínculo até com a família toda, né? Enfim, faz muita diferença até nessa ansiedade, né? Não, o meu médico me tranquilizou, meu médico, eu confio nele, até inconsciente, mas é aquela coisa de não, você cria esse vínculo de você não ficar passando em 5 médicos diferentes e é uma consulta com cada um, isso até aumenta a ansiedade, né? Sim, e isso melhora a eficiência do sistema de saúde como um todo, porque são formas diferentes realmente de você encarar. Isso. Eu, como médico da atenção primária, eu lido com uma população que ela é predominantemente saudável, vamos dizer assim. Eu tenho uma menor prevalência de doenças na minha amostra. Uhum. Diferente de vocês no ambulatório lá dentro do Hospital São Paulo. Entendeu? Então, quando o paciente Sim. chega com dor lombar no ambulatório de neurocirurgia da escola, a chance dele ter uma encrenca na coluna é muito grande. Sim. E aí, Claro. quando você roda um teste, seja um exame físico, seja realmente uma propedêutica armada e aquilo em positivo, isso aumenta muito a probabilidade de ser um verdadeiro positivo. Uhum. Diferente de eu, lá na atenção primária, rodar lá uma ressonância, aí tem uma protrusão, tem uma hérnia de Isso, disco, e eu falar que essa exatamente. daqui é a É a causa causa da É a sua causa dor. da sua dor. Não, isso é diferente. Sendo que é o que você falou, ela tá fazendo faxina 14 horas todos os dias e fala, mas não, jura que é essa protrusão que tá causando, Exato, né? É todo estilo de vida, é todo, né? A probabilidade de pré-teste dela é outra para mim, entendeu? Exatamente. Então, isso molda, inclusive, a forma como o MFC raciocina. Sim. É diferente do especialista focal, né? A gente tem outra forma de ver e a gente visa muito proteger o paciente da iatrogenia, Sim. né? De Perfeito. intervenções necessárias e excessivas em saúde. E você usa o recurso mais direcionado, né? Você fica mais racional o uso do recurso. E eu não falo não só da ressonância, da tomografia, do exame de sangue. Eu falo até do profissional. Então, por exemplo, eu como, né, uma área muito específica, neurocirurgia, é muito melhor você usar o profissional da neurocirurgia para efetivamente um caso cirúrgico, né? Como a gente já teve lá na escola de você levar caso pra gente e tudo mais, porque se você já fez o diagnóstico e me trouxe para eu operar, do que eu ficar atendendo todas as cefaleias que aparecem, né? Na verdade, é uma utilização muito melhor do recurso, até do recurso médico, né? Não, total, né? E tudo que a gente fala, né? Se você tem uma sociedade que está montada de uma forma em que o neurocirurgião, né, especializado, está fazendo consultório atendendo cefaleia, Uhum. tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada. Eu concordo com Porque- você. Porque você é um recurso muito valioso, muito importante, que tem que ser muito bem utilizado, né? E aí, um dos nossos papéis é realmente filtrar e direcionar quem realmente precisa desse recurso. Perfeito. Então, essa é uma das funções aí da atenção primária e do médico de família e comunidade. E fala um Perfeito. pouquinho do ano opcional, então. Pois é. Isso aí, inclusive, é um tema de debate, assim, de discussões, né? Por quê? Polêmica. Existe brincadeira. polêmica, exato. Polêmica porque existe... Adoramos Por isso que eu polêmica. perguntei. Adoramos polêmica. Porque Adoramos. existe essa opção de fazer um R3 opcional, Tá. Se eu não me engano, aqui no Brasil que a gente tem autorizado lá pela CNRM, cuidados paliativos. Então, você pode fazer cuidados paliativos voltado para a medicina de família e comunidade. Que, claro, tem toda a parte hospitalar, mas vai ter muito um enfoque também ambulatorial, né? Para o paciente que está em casa, que está conseguindo a nível ambulatorial e não internado, né? No pronto-socorro, na retaguarda, né? Tem muito disso. Tem o R3 em gestão. Então, existe essa tendência, né, do médico de família ser muito empregado na gestão aí dos sistemas de saúde, tanto no público quanto no privado, por justamente, né, ter esse olhar mais geral, conhecer um pouquinho mais saúde coletiva. Até pensando na economia de recursos, né? Exato. Então, não é raro, né, e aí existe esse ano opcional. Tem em preceptoria, tá, focado para ensino. Então, talvez até por uma realidade brasileira que realmente tem legal. essa demanda por formar novos Sim. médicos de família. Uhum. Então, E que a existe gente sabe que não vai R3. conseguir formar todo mundo para atingir todas as estratégias de saúde da família. A preceptoria é uma coisa importante. E aí a gente tem um R3 focado tipo, no ensino, né? Legal. De médicos de família e comunidade também, tá? E além disso, os MFCs, eles podem ser considerados uma área de entrada para outras áreas de atuações, né? Então, acho que alergologia, por exemplo, né? Da faz onde veio, né? Nossa, Pois de é, onde veio? pois Eu é. não entendi. Alguém em que- algum momento quis fazer alergo É. e pensou que era uma boa. Exato. Eu não tenho certeza se gere. Não tenho certeza, tá, gente? Tem que conferir isso certinho aí, tá? Eu sei que tava em negociação ainda a entrada para medicina de dor, Uhum. tá? Então tem algumas áreas de atuação que Legal. eles podem entrar, né? Tanto para fazer aí o Fellow, o R3 ou fazer a prova de título mesmo, tá? E aí gera essa discussão. O quanto que isso é adequado, não é? O quanto que isso, assim, faz sentido para aquilo que a medicina de família se propõe ou não, tá? Tem muita gente que critica, porque fala, mas gente, nós somos generalistas por excelência, né? A gente, na verdade, tem que ter esse olhar integral. Não faz sentido a gente começar a se subespecializar, né? Uhum.
Por outro lado, né, seria uma pessoa focada numa área ali, talvez, né, ganhando um pouco mais de experiência em um único setor, mas com todo um background de alguém que conhece os conceitos da MFC, né, que já teve esse olhar mais integral. Enfim, vai ter argumentos para os dois lados, isso é uma discussão. Esses R3, essas especializações, elas estão aí, as pessoas procuram isso, mas tem seus críticos também. Então, Tá. tem essa polêmicazinha aí. Legal. E me conta uma coisa, quando você acabou a residência, houve um momento de falar o que que eu vou fazer? Ou você já tinha meio que nos últimos meses de residência uma noção do que você queria fazer? Já tinha alguns contatos, algumas pessoas já falaram, quando você acabar, vem trabalhar comigo. Como que foi esse começo de vida profissional pós-residência? E pra onde que você foi depois da angústia? O que é que você fez? Então, eu sempre tive pretensão de ser professor, né? Desde lá do ensino médio. Então, eu tinha vontade de seguir a área acadêmica, né? Um dos motivos de eu fazer residência na escola é porque quando eu prestei, tinha a possibilidade do MEPAREM, que é o mestrado profissionalizante. Mas no ano que eu entrei, foi descredenciado, né? Então, eu fiz. Eu até tentei fazer ao mesmo tempo um outro mestrado profissionalizante que não era MEPAREM junto, mas não deu certo, a gente não conseguiu enquadrar porque como residente eu não poderia qualificar para profissionalizante. Eu realmente teria que estar empregado em algum setor para gerar um produto, tudo mais. Não deu certo. E aí eu comecei a ficar muito nessa noia de, cara, já vou então sair da residência e entrar num acadêmico, sabe? Começar a olhar processos seletivos, departamentos, o que está acontecendo. Mas aí, conversando com os professores um pouquinho sobre esse futuro, eu comecei a receber alguns conselhos, e aí principalmente de um grande amigo, que é o Olivan, que é médico de família, inclusive trabalha lá na Unifesp, que falou, Darizon, sossega, vai engrossar o couro, depois você volta, né? Vai treinar um pouquinho, vai ganhar mais experiência. Vai gerar perguntas, né? Até para serem respondidas no... Exato. E assim, foi um dos melhores conselhos que eu recebi, assim, profissionalmente. Então, eu já no finalzinho decidi então que eu ia trabalhar. E eu, de fato, percebi que a residência acadêmica, ela me protegeu muito mesmo de exposições que o trabalho, né, do dia a dia tem. E aí eu falei, acho que vai ser importante, de fato, eu pegar, né, uma estratégia, uma equipe de estratégia, ficar exposto aí na atenção primária e ganhar mais experiência. Então, eu comecei a ficar de olho no radar. E aí, logo no finalzinho, apareceu de uma das preceptoras da residência, ela estava vinculada a uma UBS, ela falou, vai abrir uma vaga aqui, 40 horas, você não quer vir? E aí eu fiz a aplicação e assim, acabou a residência. No dia seguinte, você já eu estava empregado ali. E foi um local, uma UBS, que fica ali na região do Ipiranga, na Vila Carioca. Que legal. Bem na divisa ali com São Caetano, Heliópolis, Ipiranga. E eu fiquei ali por 2 anos, 40 horas semanais. E foi fantástico, assim, eu cresci muito, 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 assim, aprendi muito, assim, da minha profissão, mas também como pessoa, como profissional, né, não parte técnica, mas realmente essas relações de trabalho com outros profissionais, com chefia, com paciente, enfim. E foi um lugar que eu tive a oportunidade de desenvolver aquilo que eu mais gosto, que é a preceptoria, que é o ensino, né? Então lá eu comecei a receber os alunos do quinto ano da escola. Ai, que legal. Comecei a receber os residentes de MFC. Então, foi um super desafio, porque não é fácil tocar uma equipe de estratégia. A gente tem metas, são 416 atendimentos por mês. Isso dá, assim, atendimentos a cada 15 minutos, com visita domiciliar, pré-natal, criança, doenças crônicas, pequenos procedimentos, assim, é muita coisa. E, ao mesmo tempo, receber esses alunos. Mas foi muito recompensador, um lugar que eu fiz amigos, que eu cresci, assim, realmente. Então, valeu muito a pena. Legal, eu sempre falo para os residentes, né? E eu sou preceptora dos residentes lá da escola também, na neurocirurgia. Falo que quando a gente é residente, a gente não tem a dimensão de como é difícil orientar. Sim. Né? Orientar sem passar do ponto. Né? Sem passar do ponto de deixa que eu faço. No meu caso, ainda tem a questão do procedimento, né? Então é muito difícil você ter essa tranquilidade de orientar, realmente fazer o mínimo necessário. Né? Orientar sem passar do ponto de você, não, se ele consegue fazer, ele vai fazer, mesmo que ele demore 3 vezes mais do que você demoraria. É difícil, né, a gente fazer essa troca de chave realmente. E quando a gente é residente, a gente não tem essa dimensão. Às vezes a gente fica até chateado, né? Pô, eu conseguia fazer porque o cara fez. Mas é bem desafiador. É muito desafiador, porque você tem que ensinar a pessoa a fazer direitinho, você tem que fazer isso no tempo estipulado, porque você tem a agenda para cumprir, você tem que fazer de uma forma que respeite e cuide do paciente. Isso. Exatamente. Porque não é cobaia também. Exatamente. Então, assim, é super desafiador, é muito difícil realmente você ir medindo isso, ver até que ponto aquele residente em específico consegue avançar ou não. Exatamente. Então, mas é muito legal. É muito legal. Eu também adoro, então não posso falar nada. E me fala uma coisa, eu queria te fazer 2 perguntas em uma, tá? Porque daí você pode juntar a resposta ou não. Qual você acha, se é que existe, você acha que existe um papel
das mídias sociais na medicina, na divulgação de saúde? E qual é o maior desafio da medicina hoje no Brasil? Puxa, tá. Eu acho que elas se dialogam sim, tá? Eu acho que sim, tem um papel, claro. É uma ferramenta, né, gente? É uma ferramenta. Então, você usa a ferramenta para coisas legais e coisas ruins, né? Você pode, aquele ditado que o pessoal faz, pode pegar um martelo e construir uma casa, você pode matar Bater uma na cabeça da pessoa, pessoa, entendeu? exatamente. Então, acho que as mídias sociais estão aí, elas podem ser utilizadas e dentro da MFC, eu acho que existe um potencial muito grande, porque existe uma grande demanda nos cuidados em saúde de realmente informar as pessoas, de fazer uma educação em saúde, e as mídias podem contribuir muito para isso. Na época eu até queria criar uma página lá da UBS, onde eu estava, entendeu? Para que os pacientes da área pudessem acompanhar as notícias, ser um canal realmente de divulgação. Aí tem toda uma parte burocrática legal envolvida Sim, nisso, a gente sim. não conseguiu levar para frente, sabe? Mas hoje em dia, por exemplo, eu tenho consultório, eu tento comunicar, né, da melhor forma possível aos meus pacientes, conteúdos que sejam, né, embasados, que eu considero que têm credibilidade, para que eles tenham uma fonte mais confiável de informação, tá? Então eu acho que tem lugar, mas pode ser utilizado pro mal, Mal né? utilizado. E a gente viu isso muito aí na pandemia, tá? E aí, dialogando com a próxima pergunta, né, os maiores desafios, se me permitir, A gente permite. O que você quiser falar, pode falar. eu vejo 3 grandes desafios, tá? Um deles é um que eu já comentei aqui, que é comunicação de risco, tá? Eu acho que realmente essa parte da comunicação clínica e comunicar risco é um grande desafio mesmo, tá? Porque as pessoas ainda têm aquela expectativa de que o médico é detentor do saber, que ele vai dar o diagnóstico e aquilo, ele vai te dar o caminho da cura e é 100%, né? É o que você falou, é o 100%. Exatamente. E a gente tem que começar realmente, nós entendermos que nós não Isso. temos O primeiro essa é o médico que resposta. tem que entender. Exato, a gente Isso. tem que, porque muitos dos nossos colegas não Não entendem, entendem. né? Ou pelo menos fingem que não Isso. entendem, né? E uma vez entendendo, conseguir comunicar isso de uma forma, né, clara para os pacientes que não têm a mesma carga de formação que nós temos. E aí, às vezes, a rede social pode ajudar, né? Então, acho que esse, no nível mais individual ali de consultório, talvez seja um dos grandes desafios, né? O outro desafio que eu vejo para a medicina é realmente incorporar a saúde no trabalho. E é uma coisa que a gente vê muito, assim, no dia a dia. Porque as pessoas passam a maior parte da vida delas no trabalho, tá? E achar que isso não influencia a saúde, assim, é um delírio. É um delírio. Claro que isso É influencia. um delírio coletivo, mas é um delírio. Gente, tá doido, sabe? A pessoa fica ali o dia inteiro, depois ainda pega horas de deslocamento, sabe? E aí você quer que ela faça pilates, que ela faça caminhada, E é um grande musculação. determinante em saúde, né? Super determinante de saúde. Então a gente pega, por exemplo, que a gente divide aqui, né? Dor lombar. É o maior daily que tem, né? Que é aqueles Sim. dias ajustados por incapacidade, sabe? Exatamente. Ou seja, é o principal caso de afastamento, de perdas de horas de vida útil, né? É dor lombar. E o quanto que isso não está relacionado com a ergonomia que a pessoa tem no trabalho, o tempo que ela passa sentada, que ela não consegue fazer atividade física, fortalecimento, tá? E a gente tem que levar isso, acho, muito a sério. Eu não tô falando, tipo, de saúde do trabalhador só, sabe? Questão de proteção e tudo mais. Não, tô falando de realmente de incorporar ações de saúde no trabalho, sabe? De ter tempo dedicado para cuidar da saúde. E entender sem, o e sem, quanto e que sem isso os influencia. fingimentos, né? De chegar no escritório, levantar, fazer 5 minutos de levanta o braço, abaixa o braço e achar que você tá cuidando do seu Sim. funcionário, ou, né? Sim. Não, a gente vai ter que mexer com encrencas do tipo jornada de trabalho, entendeu? Exatamente. Isso. A gente vai ter que falar sobre isso, eventualmente. Com certeza. Essa jornada de trabalho atual, ela está adaptada para o conceito de saúde que nós temos e porque a gente está vendo nos desfechos por aí. Perfeito. E o terceiro é uma coisa um pouco mais filosófica, assim, que é uma coisa que Adoro. eu até tenho lido bastante a respeito, que é o conflito entre, assim, de virtudes, né? Entre valorizar realmente uma liberdade individual e o bem-estar coletivo, né? E eu não tenho resposta para isso. Aqui realmente existe esse embate e é muito difícil falar sobre isso, né? Porque, por um lado, a gente valoriza muito a liberdade individual e de escolha das pessoas. Então, as pessoas querem decidir o que é melhor para elas, né? O que elas querem fazer, se elas vão se cuidar, se elas não vão se cuidar, se elas Que é vão um fazer advento do algo. mundo moderno. Isso Exato. também é uma criação social de 1700 para cá, Sim, né? exato. Isso. E que Exatamente. existe. Aham. E o bem-estar coletivo, aquilo que é melhor para a maioria das pessoas, né? Para a coletividade como um todo. Então a gente tem alguns exemplos que são marcantes, né? Cigarro, por exemplo, né? A pessoa decide se quer fumar ou se não quer fumar. Mas aí você tem lá leis coletivas que praticamente proibiram. É bem mais difícil hoje em dia você ser um tabagista. É mais Sim. caro, não pode fumar em vários lugares, né? E tudo mais. E aí você teve queda gigante e melhorou muito o desfecho em saúde. Eu vi hoje, inclusive, que teve uma queda de 35% do número de tabagistas no Brasil. É. Eu vi hoje de manhã Não, eu vi a queda essa... é impressionante. Você faz um S assim É, para baixo e aí impressionante. ela estabiliza lá embaixo, assim, que é aqueles que realmente vão precisar de um tratamento e tudo mais.
E aí alguém pode alegar, mas aí nesse caso você está interferindo na saúde do outro, porque você fuma e gera fumaça. Tá bom, vamos pegar outro exemplo então, cinto de segurança, né? Perfeito. Obrigatoriedade do cinto de segurança. Isso viola a liberdade individual da Só pessoa. fazer um parêntese, tem um vídeo que viralizou agora há pouco, esses dias, no TikTok e no Instagram, do Maluf falando isso no Roda Viva na década de 90, foi super criticado, porque ele defendia que exatamente não era para fumar em todo lugar e que a obrigatoriedade do cinto de segurança, que a discussão é exatamente a redução da liberdade individual. Não, mas Exato. pra você ter uma noção, eu sou paulistana. Eu me lembro, e meus pais são tabagistas, né? Os dois. Meu pai já é falecido, minha mãe é tabagista até hoje. Tá na parcela que não vai parar de fumar, a não ser que faça algum tratamento. Mas eu me lembro dessas duas leis. Eu me lembro quando foi proibido de fumar, em restaurante, por exemplo, parou de ter área de fumante. O escarcéu que foi, eu lembro bem da minha família, porque eu sou de uma família de tabagistas. E eu lembro da época do cinto de segurança, que foi instituído, que foi o Maluf, quando prefeito, Isso. né? Que instituiu. Foi Eu uma lembro que grande foi uma repercussão. briga, porque as pessoas não estão acostumadas a ter a rotina delas atrapalhada. Mesmo que seja em benefício. Era um absurdo. Eu lembro que nos camelôs em São Paulo vendia um negocinho que você prendia no cinto pra fingir que você estava de cinto de segurança. Hoje é impensável você não usar cinto de segurança. Mas na época, nossa, é que não era das redes sociais, mas o que teve de gente Gente, falando mal. Eu vou num exemplo Nossa. mais próximo da gente. Eu lembro, eu já morava em São Paulo, quando reduziu a velocidade das marginais de 60 para 50, que foi uma grande repercussão. E veio, na verdade, de um trabalho da medicina do tráfego da escola, um trabalho de pós-graduação mostrando redução de mortalidade. E foi uma bagunça. E hoje viu que a média de velocidade melhorou. É. Então, assim, é isso. Não, e É filosófico. super- Essa É discussão super isso, porque por um lado você viola individual, a liberdade individual, por outro você está melhorando, né, o bem-estar Indicadores. coletivo, né, e o que vai ser mais importante, né? Cada um vai ter que dar sua resposta, e acho que a gente como sociedade vai ter que falar sobre isso. E Sim. dialoga muito com a nossa atuação, com todos os profissionais, cada Perfeito. profissional vai ter isso. Eu, por exemplo, se eu pegar lá uma dor lombar inespecífica, aí eu vou falar, você não precisa proceder na investigação com uma ressonância, por exemplo. Isso. A pessoa vai ficar brava comigo, mas eu Porque quero uma eu ressonância. quero fazer, porque eu tenho Eu quero direito fazer. de fazer. Exato. Eu vou decidir na minha saúde. Não. Só que quando eu penso no coletivo, não faz Exato. sentido ficar fazendo investigação por imagem na Exatamente. maioria das dores lombares. Eu vou causar mais Exatamente. mal do que bem. Não só isso, né? E daí pensando no coletivo que você falou, que isso é muito comum, eu pego, por exemplo, que atendo paciente às vezes de convênio e fala, não, mas eu pago esse convênio caríssimo e eu quero fazer uma ressonância. Sim, mas você não entende que esse convênio tá caríssimo justamente porque todo mundo quer fazer o exame que dá na telha, Exame. né? Então também tem que entender isso, né? É isso. E na própria medicina laboratorial, gente. Eu que sou endócrina, então o que eu mais recebo é exame desnecessário, que não tem indicação, com interpretação inadequada. É. E indicando uma terceira terapia, que daí é a que a gente chama de cadeia de heterogenia, né? Porque você Sim. faz um diagnóstico que não existe, você trata uma doença que a pessoa Que não tem. não tem. E são gastos em saúde. A maior discussão no mundo, não é no Brasil, não é no SUS, é na saúde suplementar em qualquer lugar, é o crescimento absurdo e constante dos gastos em saúde. Então, a ideia do médico de também se sentir parte, né, disso é super importante. Exato. Então, eu acho que são esses os três Não, maiores perfeito. Legal. desafios, assim, Foi que maravilhoso, eu porque vejo. realmente. Não, e até esse negócio que você falou, né? Você fala, não, por exemplo, sei lá, vitamina D. Vou te dar um exemplo bem da endócrino, né? Vitamina D. Vai ser, sei lá, 1 em cada 2 milhões, eu não sei, eu tô chutando uma estatística, mas 1 em cada 2 milhões vai ter alguma complicação disso. Sim, mas se ele não precisava tomar, a complicação é absurda, concorda? Não. Porque uma coisa é aquele paciente que precisava tomar e tomou e teve uma complicação. Essa- Outra coisa é aquele paciente que não precisava ter tomado. Essa Daí é ainda- pior ainda. E essa ainda tem alguma indicação, tem algum paciente que precisa tomar. Dosagem de vitamina C, não tem indicação. Nossa, eu não sabia que nem que dosava, juro por Deus que eu não sabia nem dosa, que e a A dosava. maioria primeira vem- vez que eu vi, eu fiquei chocado também. Falei, meu E a Deus, maioria vem isso baixo. dosa? Aquela, momento cultural, meninos, crianças. E a maioria vai vir baixo, porque a vitamina C ela é fotossensível. Se você coleta num tubo normal de hemograma de sangue total, ele degrada própria- no tubo. E ele Perfeito. vai vir baixo. Daí é a mesma coisa. Faz um exame que não deveria fazer, porque ninguém precisa dosar vitamina C, a não ser que você tenha suspeita de escorbuto. A gente não tem escorbuto no Brasil. Exato. E se tiver- É só chupar uma laranja. E se tiver, não precisa. A conduta é melhor sua alimentação e coma frutas Exato. cítricas. Vamos pensar no componente social da coisa e não dosar a vitamina C. E aí você faz um diagnóstico que não existe, você vai indicar a reposição de vitamina C, que aumenta o risco de nefrolitise. Exatamente. Então você sai de uma doença que não existia para um tratamento desnecessário. Que tem pode causar uma complicação. doença, exatamente. Então, assim, é isso.
Darizon, queria agradecer a sua presença aqui. Poxa, foi muito Queria legal. saber se você não tem uma mensagem final, Isso. principalmente pensando nos alunos de medicina. Claro que o seu recado pode ser para qualquer pessoa. Eu imagino que tem outras pessoas, não necessariamente alunos de medicina, ouvindo. Mas se você tiver um recado mais especial para os alunos de medicina e deixar também onde as pessoas te acham, as suas redes sociais. Boa, boa. Vamos lá, então, galera. Ó, seguinte. Principalmente para quem está realmente nessa fase de graduação, né, tá pensando na carreira, em qual especialidade seguir. Claro que eu vou falar bem da medicina de família e comunidade, né? Mas é importante dizer um pouco do que comentamos aqui hoje. Nem tudo são flores, tá? Existem problemas. É uma especialidade que ainda é desvalorizada, muitas vezes sofre preconceito e discriminação, tanto por pacientes quanto por colegas. Então a gente tem esse desafio aí de realmente, às vezes, se provar. Em termos financeiros, eu não tenho coragem de falar que um médico ganha mal nesse país, tá? Mas, Perfeito. dentre as carreiras médicas, é talvez o menor ou um dos menores salários. Então, você tem que avaliar isso, né? O quanto que isso faz sentido com seus planos de vida para além da carreira. Igual a Ana falou no começo, a gente não é só médico, né? A gente tem família, a gente tem interesses, tem planos e tudo isso tem que ser pesado na hora de escolher a especialidade. Agora, se tudo que a gente falou aqui faz muito sentido, e eu vou puxar a sardinha até para esses 3 desafios, né? Que Vai é lá. comunicação clínica, né? Entender o contexto do trabalho na saúde das pessoas, né? E dialogar entre os direitos, né, a liberdade individual e o bem-estar coletivo. Se você curte isso, você entende a relevância que isso tem, a medicina de família está super inserida nessa discussão, né? A nossa principal ferramenta talvez seja a comunicação clínica. A gente olha o paciente inserido na sua realidade social, inclusive no seu trabalho. E a gente dialoga muito, porque a gente é médico de família e comunidade. A gente tem sobrenome. A gente não olha só para o indivíduo, a gente olha para o todo o coletivo que está sob os nossos cuidados. Então, é uma área muito gratificante, que a gente realmente faz diferença. E se você se identifica com isso, vai fundo. Mas lembre-se, nem tudo são flores, tem problemas, todas as áreas têm. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho aí para esclarecer as suas dúvidas e te ajudar nessa decisão. Se quiser falar comigo, me procurar, estou super disponível nas redes sociais aí. Não é difícil achar meu nome, tá? Tem poucos. Tem o pai dele, ele. @DarizonMFC. Você me acha tranquilo aí no Instagram e nas redes. Que legal. Bom, quem quiser achar a gente, né, Raquel? A Raquel tava como? @endocrinofeelings no Instagram. E eu tô como DRA Ana Gandolfi. E temos o @ do Médico de Quê. Fica aí para dúvidas, sugestões, críticas. Se vocês gostaram, indiquem pros amigos. Se não gostarem, indiquem pros inimigos. Mas seguimos aqui. Até o próximo.